Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui hoje, dia 12 de julho, para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Estamos na lição de número 20 e ela tem como título Uma Igreja Profética. O texto bíblico básico que nós vamos ler é Amós 5, de 10 até o 15. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, pois Tu és o nosso Deus, a quem nós amamos, a quem nós reverenciamos, a quem nós adoramos. Senhor, estamos aqui com uma igreja que quer aprender, Pai, a cada dia mais, a ser a igreja que o Senhor deseja. Uma igreja que educa, uma igreja que inspira, uma igreja que profetiza, não somente para fora, mas também para si. Se importa com os valores do Teu reino. Estamos aqui, Pai. Usa-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra então. Amós 5, de 10 até o versículo 15. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Bem, quais são as dificuldades que a igreja tem hoje para exercer o seu papel profético? Como que a gente pode lidar com a tentação de ser profética apenas para fora, para os outros, e não para si mesma, para dentro? Como que a gente pode fazer isso? Essa tentação, de falar para o outro e essa mesma voz falar dentro de nós. Bem, com a lição de hoje, nós vamos ver o que o profeta Amós destaca no seu livro e quais os caminhos e os cuidados que a nossa igreja, que a igreja atual, a igreja neste contexto, ela precisa levar em consideração para exercer o seu chamado profético. Nós temos como fundamento bíblico que Amós, ele era um profeta natural de Tecoa, que era uma pequena vila do reino de Judá, bem próxima a Jerusalém, como os irmãos podem verificar aqui, Tecoa está em destaque ali. E, embora o reino fosse do sul, ele exerceu o seu maior ministério profético no reino do norte, mais ou menos em meados de 750 a.C., e durante o reinado do Jeroboão II. O profeta Amós se destacou por causa da sua atuação destemida e fiel aos princípios de Deus, princípios divinos, cuja missão era denunciar as injustiças promovidas pela liderança política de sua época. Esse foi o profeta Amós, revoltado com aquelas lideranças que estavam prejudicando as pessoas mais empobrecidas. Em todo o livro de Amós, se destaca a grande desigualdade entre as pessoas ricas e pobres. E ao mesmo tempo em que havia esse aumento dessa impunidade, cresciam também as manifestações religiosas com as pessoas que se dirigiam aos santuários da época, como Betel e Gilgal, e essas pessoas iam para lá para celebrações festivas.
Amós vivenciou grandes transformações sociais que afetaram a vida pública e religiosa naquela época. O povo estava cada vez mais pobre e mais debaixo de opressão. A injustiça era evidente. Havia um suborno nos tribunais, e isso era comum naquela época. A opressão às pessoas pobres não estava causando incômodo, nós vemos isso lá no capítulo 8, no versículo 4, né? O comércio era fraudulento, a prostituição era vista como algo normal, as esposas, elas tinham as suas exigências, as suas ambições, e elas levavam os próprios maridos a cometerem injustiças somente para satisfazerem suas próprias vontades. A idolatria, ela era tolerada até mesmo pelos judeus ali daquela época. E o que era pior, os religiosos, eles continuavam fazendo os seus cultos, mantendo seus olhos fechados para toda essa impunidade. E eles queriam a bênção de Deus sobre eles, ainda assim. Diante dessa inércia, desse não movimento, Deus ouviria a oração dessas pessoas? Não, Deus não ouviria a oração dessas pessoas e muito menos ele receberia os seus sacrifícios. Assim, segundo o autor Carrier, Timóteo Carrier, a profecia de Amós era a resposta divina à situação das pessoas mais empobrecidas. E a denúncia ao sistema religioso que não estava se preocupando com quem sofria, aquelas injustiças, aquelas opressões, não se preocupava, com essa atuação infrutífera que não era agradável ao nosso Deus. Nesse capítulo que nós lemos, que nós destacamos, o tema principal é a nação. E é um lamento, é um pedido de socorro para que o povo de Deus ali, mudasse de atitude. O trecho que nós destacamos mostra a decadência espiritual, moral e social daquele período. Por conta daquela corrupção no tribunal, a gente vê lá no versículo 12, se destaca que o suborno e a rejeição da causa dos justos estava bem relevante, e ali surge o apelo para que se faça justiça naquele espaço. Era um tempo que a prosperidade econômica estava em alta, Ninguém precisava passar necessidade. No entanto, lá no versículo 11 que nós lemos, a gente vê a exploração econômica por parte da elite. Interessante, A ganância de algumas pessoas significava a pobreza e a miséria de outras pessoas. O juízo de Deus é claro e muito direto, irmão, irmã. Aquilo que é conquistado à custa de exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. Vou repetir. Aquilo que é conquistado à custa da exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. Lá no início do versículo 12, já há essa afirmação. Deus falando, porque eu sei. Essa expressão é um aviso de que Deus está muito ciente a respeito dos pecados do povo. E mesmo que esses declarassem inocência e ficassem ali buscando celebrações, pedindo perdão, Deus sabia da intenção do coração deles. O serviço religioso era muito intenso naquela época. Tinham muitos sacrifícios sendo feitos, o povo ia para as igrejas e entoavam vários hinos, mas do lado de fora, na parte de fora do templo, eles abandonavam o direito e a justiça. E isso é considerado pelo nosso Deus como um erro grave, como uma enorme transgressão e como um dos pecados. Há pelo menos duas maneiras de se entender esse versículo 13. A primeira delas é: o silêncio se dá como uma resignação. Alguém que teme pela própria vida e considera suas próprias necessidades e decide se calar, não se envolver. Fica ali, para dentro, E a segunda, alguém que sabe que deve falar,
mas deixou de falar por acreditar que essa seria uma das posturas mais sensatas. Ao que parece, Amós não foi esse que se resignou, não. Amós preferiu falar e não deve ser comparado a uma pessoa imprudente por isso. Por quê? Porque ele estava cumprindo, era o desejo de Deus, a vontade de Deus que Deus colocou no coração dele. Nos versículos 14 e 15 que lemos, a gente vê o apelo, um chamado para o povo para que eles tivessem uma mudança de atitude ativa. A ausência do juízo se mostra como possibilidade e não como promessa. Esse apelo é feito, quando a gente vê a expressão ali do bem e do mal o tempo inteiro falando, fazendo esse paralelo, e não deixa dúvida quanto às aplicações e às implicações destas atitudes. E trazendo isso para os dias de hoje, aqui eu tenho 2 destaques, do expositor cristão desse mês de julho, e nós estamos aí, chorar com quem chora. Nós estamos vendo que agora já são mais de 60 mil, quando eles destacaram essa notícia, quando eles fizeram 58.314 pessoas mortas no nosso país a partir do vírus, do coronavírus. Nós nos importamos. Nós achamos isto relevante, nós denunciamos. Bem, tudo que foi denunciado por Amós não é assunto somente daquele século. Parece que muitas situações dos nossos dias estão sendo denunciadas pela boca do profeta, como eu acabei de falar. Portanto, a atitude profeta de Amós, ela deve estar sempre nos inspirando. Para quê? Para que nós sejamos essa igreja profética agindo de forma ética. A mensagem de Amós à igreja, ela dá pra gente várias formas, vários caminhos, ela nos inspira a seguir para sermos uma igreja profética. Vamos ver então? Primeiro, esse Deus que tudo vê, lá no versículo 12. Nós temos que anunciar que Deus, o nosso Deus, ele está ciente de todas as coisas. Deus conhece as nossas transgressões e Deus usa a sua igreja, você e eu, para mostrar ao povo a necessidade de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos. O tempo inteiro Jesus fazendo isso, Fez com os discípulos, fez com os profetas. Então nós temos que ter essa ciência. Deus está com os olhos dele sobre nós. Outro subsídio, outra forma de nós sermos uma igreja profética. Devemos denunciar a falsa religiosidade. O culto que é sem amor e sem compromisso, é aquele culto vazio, onde você não vê a ação do Espírito Santo. Não há mais tempo para que a religiosidade hipócrita fique dentro dos nossos templos, sem nenhum compromisso com uma vida que seja de testemunho e de amor ao nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus deixa bem claro lá em João, que ele procura aqueles adoradores que o adorem verdadeiramente, em espírito e em verdade. E isso acontece tanto lá dentro da igreja, quando estamos em comunhão, quanto fora da igreja, quando nós não estamos ali juntos. E isso mostra a nossa integridade nas nossas palavras, nas nossas ações. Romanos 12, de 3 até o 21, a gente encontra essas características cristãs para um culto que agrada a Deus. Quais são essas características? Pensar com moderação e com humildade, viver com amor e sem hipocrisia, oferecer socorro a quem necessita, promover ações solidárias, insistir na prática do bem. Tudo isso mostra, evidencia atitudes de uma igreja que é profética, que denuncia as injustiças. Outro subsídio, nós devemos convidar o povo ao arrependimento e à mudança de atitude. O profeta, ele se preocupava em denunciar o pecado. Ele chamava o povo ao arrependimento e à mudança de comportamento, de atitude, em todo o tempo. Nós precisamos ter esse cuidado de não separar esses fundamentos, pois chamar a atenção do povo sem convidar o povo para se arrepender é apenas uma postura nossa arrogante. Não, nós
não temos que apontar o erro do irmão e não ver o nosso próprio erro, mas antes, pelo contrário, nós temos que buscar o perdão para as nossas próprias vidas, para os nossos pecados e deixar que o Senhor fale através das nossas vidas. Uma igreja profética, ela tem como obrigação ser ética. Para quê? Para que aquela profecia que é feita através dessa igreja não seja vista como uma hipocrisia. Se a mensagem de Amós inspira o discurso da igreja profética, ela também orienta as ações de uma igreja que é ética, que age com ética em meio a tanta falta de ética que a gente percebe. Estes imperativos, presentes no discurso de Amós, elas não devem ser apenas uma dica, não. Estas devem ser ordens para nós. Por exemplo, buscai o bem e não o mal, como está escrito lá no versículo 14. Aborrecei o mal, é aquele paralelismo, que nós falamos agora há pouco. Aborrecei o mal. O bem e o mal, eles apresentam sempre como um dilema na vida cristã. Nós sabemos disso, O bem e o mal estão sempre na nossa cabeça. O apóstolo Paulo fala, o bem que eu desejo, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo. Mas o Senhor nos fala, aborrecei o mal, buscai conhecer a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. E o que vai nos fazer conhecer essa vontade boa, perfeita e agradável? A graça do nosso Deus. Jesus Cristo, através daquele amor maravilhoso dele por nós naquela cruz, nos faz conhecer esta graça e nos dá força para discernir e seguir pelo caminho certo, Eu sempre falo isso. O Deus, ele está disposto a nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir. Ele está disposto a iluminar com a palavra dele o nosso caminho, para que nós saibamos aonde temos que pisar. A igreja, hoje, ela precisa buscar todo o bem. Ela tem que se arrepender e se aborrecer com o mal quando ela pratica esse mal, ela pratica alguma ação que não é de acordo com a vontade do reino de Deus. A igreja que é profética, ela estabelece os juízos na porta. A igreja não se coloca do lado da corrupção e não se coloca do lado de pessoas corruptas. Pelo contrário, ela se coloca como voz alternativa, que vem para quê? Para denunciar as injustiças, para denunciar a corrupção de juízes e de outras autoridades, sejam elas religiosas ou não. Além de denunciar, nós também temos as ações, o testemunho, um modo de vida alternativo ao que é condenado por outras, O que é condenado muitas vezes. E o que a gente tem que entender? Uma igreja que estabelece esse juízo na porta, ela não pode concordar em nenhum momento com essas atuações que são feitas, essas manipulações que são feitas e que muitas vezes elas estão oprimindo os mais pobres e elevando, a um nível econômico melhor aqueles que já estão mais ricos. Nós temos na nossa igreja, mais uma vez destacando ações, que são feitas pela nossa igreja. Olha lá, o caminho para a superação do racismo. Nós estamos aí com tantos problemas, tantas angústias a partir desse racismo que nunca diminui, no nosso país, ao contrário, parece que cada vez mais aumenta, mas a nossa igreja está aqui, nós estamos gritando contra a violência contra a mulher também, Nós estamos aí gritando contra essa injustiça e destacamos também aqui, a partir do expositor cristão, que a Fiocruz, ela é designada pela Organização Mundial de Saúde como referência para o Covid-19. Essas são ações de uma igreja que na porta denuncia aquilo que não está correto, que mostra aquilo que não está de acordo com o reino de Deus. E o que a gente pode concluir então? Bem, nós não podemos desenvolver uma espiritualidade que é descompromissada com a luta contra o pecado e ao chamado ao arrependimento. Esse deve ser a nossa essência, termos uma espiritualidade verdadeira
e comprometida na luta contra o pecado, na busca, no resgate da pessoa ao arrependimento para que ela siga numa vida ética, numa vida de direito, de vencer as tentações e não ter uma forma hipócrita de viver, não ter uma forma mentirosa de viver, mas ao contrário, que ela possa celebrar verdadeiramente o verdadeiro Deus. Ela não envergonha esse Deus nas ruas e na cidade. Afinal de contas, nós não somos uma igreja somente quando estamos ali no templo. Antes, pelo contrário, somos igreja quando saímos do templo. E nós não podemos, de forma alguma, envergonhar o nosso Deus e os valores do reino dele. É necessário que a igreja profética tenha credibilidade para exercer essa sua ação profética sem se corromper. Mas, antes de tudo, ela deve ser a primeira a promover a justiça, essência do reino de Deus. Fica aqui os textos para leitura durante a semana. Não perca a oportunidade de ler o Expositor Cristão, que está muito relevante. Amado irmão e amada irmã. Vamos orar. Senhor, estamos gratos a Ti, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Estamos gratos a Ti, porque o Senhor se dispôs a estar, Senhor Deus, bem pertinho de nós, através do Teu Espírito Santo, nos inspirando, Pai, a ser essa igreja que trabalha com os valores do Teu reino. Uma igreja, Senhor Deus, que denuncia as injustiças, que promove, Senhor Deus, a igualdade e que tenta, Senhor Deus, de todas as formas, mostrar os valores, Senhor Deus, do Teu reino maravilhoso de amor, de graça, através de Jesus Cristo. Usa-nos dia após dia. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana de paz e de bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A graça e a paz, amada igreja.